Olá, meus queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Hoje nós temos a parte 3 da nossa super série sobre a história dos hinos da União Soviética. O que estava acontecendo nos anos 30 na União Soviética? O que estava acontecendo era que o Stalin estava no poder. E ele estava tocando os famosos planos quinquenais, que eram aqueles planos de 5 anos, com um monte de metas, para industrializar a União Soviética. Porque ele entendia que o país tinha que ter indústria muito rápido. E não era doideira dele. Sabe que a logística foi um dos grandes problemas da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Os caras não tinham trem para transportar as coisas. E a guerra foi mecanizada, então eles se deram mal e tudo. Tinha essa preocupação. A Rússia sem indústria era fraca. Ele falou até num discurso que se a Rússia não se industrializasse bem rápido, ela seria esmagada, né? Tem todo um papo. Então tinha os planos quinquenais, estava tocando e de fato a União Soviética estava progredindo muito rápido. Pensa bem, olha só, vamos fazer uma conta aqui. A Rússia era um país feudal até o meio do século XIX. A servidão foi extinta na Rússia, servidão mesmo, aquilo que a gente vê nos filmes, tipo Monty Python, assim. Com os servos ali, tudo sujo, trabalhando no campo com os senhores assim malvados e tal. Isso durou até o século XIX, 1860 e pouco. Quando já tinha quase que telefone, já tinha câmera de foto. Então a servidão foi longe na Rússia. E o país era basicamente feudal até o fim do czarismo. E esse país atrasadíssimo, preso na Idade Média quase, ele acabaria chegando nos anos 50 na frente dos americanos. Foram os russos que botaram o primeiro satélite no espaço, foram os russos que colocaram o primeiro homem no espaço, o primeiro animal no espaço. O Stalin, nos anos 30, estava construindo isso, estava modernizando a Rússia, e o país estava se urbanizando. E, de fato, agora aqui, sem sacanagem, a vida do russo médio estava melhorando. E a União Soviética estava progredindo muito rápido. E no meio daquele esforço todo surgiu um movimento chamado Movimento Stakhanovista, que era basicamente a galera tentar copiar um operário chamado Stakhanov, que num determinado período, não sei se foi um mês ou um ano, ele cumpriu 1.500% da cota de trabalho dele. Então era um movimento para estimular os trabalhadores a produzir mais, para se empenhar pelo país, pelo projeto socialista. E o Stalin, em 1935, ele deu um discurso sobre isso. Ele foi lá, falou para o povo. O Stalin não era um orador brilhante, o pessoal disse que ele dava sono quando falava em público, mas naquele dia ele estava inspirado. E ele deu um discurso que entrou para a história. A vida se tornou melhor, camaradas. A vida se tornou mais feliz. E quando a vida se torna mais feliz, o trabalho se torna mais efetivo. Se nós vivêssemos mal, se a vida fosse uma porcaria, então nós não teríamos Stakhanov, nem um movimento stakhanovista nesse país. Bonito, bonito. Essa fala dele foi reproduzida naturalmente pelo Pravda, o jornal estatal da União Soviética, que a gente tem que lembrar que o Estado era dono de tudo, incluindo o jornal e as rádios. Então todo mundo ouviu essa frase e ela virou uma espécie de slogan que descrevia a União Soviética da época para o cidadão comum. Agora vai entrar um novo personagem na história. Um cara chamado Alexander Alexandrov. O Alexandrov, ele era um cara muito próximo do Stalin. Mas ele, antes de ser amigo do Stalin e tudo, ele era músico, como condutor de orquestra, de coral na igreja ortodoxa. Sabe a igreja ortodoxa russa? Aquela que o pessoal usa uma barbona, assim, que agora estão lá amigo do Putin e tudo. Essa igreja aí. Ele tratou de se aproximar dessa galera que estava no poder. E começou a fazer umas músicas que tocavam no rádio e que tinham um caráter completamente chapa branca, óbvio, para o governo, e exaltando lá as virtudes do sistema soviético, e pá. Em 1936 ele fez a música que consagrou ele aos olhos do Stalin. O que ele fez? Ele pegou essa frase, a vida tornou-se melhor, e ele compôs uma canção. Na verdade, ele com outro cara que era letrista, porque o Alexandrov não era letrista. O Alexandrov era um músico, fazia melodia. O outro cara que fazia a letra tinha que escrever lá, né? Alguém tinha que escrever as palavras para cantar. Tá,
E aí eles juntos fizeram essa música chamada A Vida Tornou-se Melhor. Жить стало лучше. Жить стало веселее. Когда веселее живется, работа спорится. Звонки, как птицы, одна за другой, песни летят над советской страной. Весел напев городов и полей, жить стало лучше, жизнь стала веселей. Весел напев городов и полей, жить стало лучше, жизнь стала веселей. Дружна страна и растет, и поет, с песнею новое счастье кует. Глянешь на солнце, и солнце светлей, жизнь стала лучше, жизнь стала веселей. Глянешь на солнце, и солнце светлей, жизнь стала лучше, жизнь стала веселей. Знай, Ворошилов, мы все начеку, пяди земли не уступим врагу. Силушка есть у отцов и детей, жизнь стала лучше, жизнь стала веселей. Силушка есть у отцов и детей, жизнь стала лучше, жизнь стала веселей. Хочется всей необъятной страной Сталину крикнуть спасибо, родной. Долгие годы живи, не болей, жизнь стала лучше, жизнь стала веселей. Долгие годы живи, не болей, жизнь стала лучше, жизнь стала веселей. Звонки, как птицы, одна за другой, песни летят над советской страной. Весел напев городов и полей, жизнь стала лучше, жизнь стала веселей. Весел напев городов и полей, жизнь стала лучше, жизнь стала веселей. Bom, como eu disse antes, o Alexandrov virou assim o músico oficial do Stalin. Stalin adorava ele. Esse cara aqui é o meu cara, é o meu cupincha. Tá? Isso se deveu à esperteza política do Alexandrov, mas também ao enorme talento dele. Ele tinha a trupe de músicos dele, ele comandava o coral do Exército Vermelho. E a gente tem que fazer aqui um adendo. Não foi só o puxa-saquismo realmente que impulsionou a carreira dele. Foi uma capacidade musical muito grande. O cara era muito bom. A trupe dele era muito boa. A trupe dele é tão boa que ela existe até hoje, mesmo tendo acabado a União Soviética. Os caras fazem show por aí. E são bons até hoje. Claro, o Alexandrov já morreu faz tempo. Deem uma olhada nisso aqui. Coral do Exército Vermelho, Trupe Alexandrov, agora, século XXI. Dois anos depois de compor A Vida Tornou-se Melhor, o Alexandrov recebeu uma encomenda, que era de fazer um hino para o Partido Bolchevique. Não para a União Soviética, para o Partido Bolchevique. E ele fez um hino. E na hora de fazer esse hino, ele se inspirou na própria música dele.
Agora corta para 4 anos depois, 1942. O que estava acontecendo em 1942? Segunda Guerra Mundial. A Alemanha nazista tinha invadido a União Soviética. E quando a gente pensa em Segunda Guerra Mundial, geralmente a gente pensa em movimento de tropas, né? Uma coisa cartesiana. Número de soldados, tanques, explode aqui, toca fogo lá, vai morrendo. A gente tem aqueles mapas animados com a fronteira andando. Mas uma guerra é muito mais do que isso. A guerra tem a questão da moral, do imaginário, das populações, do discurso político. E a Alemanha nazista, ela estava usando os sentimentos autonomistas das nacionalidades dentro da União Soviética para conseguir ganhar apoio de algumas forças lá dentro. Então eles tiveram apoios, obviamente, nos países recém-invadidos pela União Soviética, os países bálticos, né, Letônia, Estônia e Lituânia, tiveram apoio especialmente na Ucrânia. Esse apoio dos ucranianos aos nazistas, ele é até hoje jogado na cara dos ucranianos pelo governo russo. Tá? É que nem o Holodomor. Tem ali uma guerra de narrativas que vai até os dias de hoje. E o governo soviético percebeu que era necessário criar um sentimento patriótico dentro do país. Não só um compromisso das pessoas com o projeto socialista, porque tinha muita gente que era contra ele, mas criar um sentimento patriótico, de país, de povo único. Tentar diminuir essas diferenças entre as nacionalidades. E aí não dava para usar Internacional, porque a Internacional, que era o hino da União Soviética até ali, era uma canção sobre a união dos trabalhadores do mundo todo, papapá, mas não promovia a união deles em torno de um Estado-nação. Então tinha que ter uma música nova. O que os caras fizeram? O que o Alexandrov, o grande músico da União Soviética, fez? Ele pegou um hino do Partido Bolchevique, que era uma música muito boa, como a gente viu agora há pouco, e botou umas letras novas. Aí, claro, tu conhece Burocracia, e o hino foi adotado em 1944.
perceberam que a letra menciona nominalmente não só o Lenin que tinha morrido? Isso é normal, vários hinos nacionais mencionam alguém, por exemplo, da Romênia, menciona Trajano, se não me engano, foi um imperador romano. Então os hinos às vezes pegam um herói do passado e mencionam. O Lenin já seria um herói com a morte muito recente, para parar dentro de um hino. Mas vocês notaram que a letra menciona um cara que está vivo durante a composição, que é o Stalin? Pois é. Isso condenou a música a ser meio datada. E ela acabaria sendo abandonada como hino nacional depois de algum tempo. A gente vai ver como é que isso vai acontecer e como é que a União Soviética vai ganhar outros hinos e como eles vão influenciar a criação do atual hino russo. A gente vai ver no próximo episódio, na semana que vem. Mais uma vez, se tu estiver assistindo isso fora da data de estreia, talvez o vídeo já esteja no YouTube. Vou tentar linkar, vou colocar na tela aqui. Tem esses recursos moderninhos. Talvez eu peça ajuda se eu não conseguir dominar. Porque agora eu passei dos 40 anos, eu posso começar a perguntar para os adolescentes como é que se faz as coisas. Não, tô brincando, eu sei fazer. Bom, turma, um abraço e a gente se vê no próximo episódio. Tchau!